Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Aqui, como vocês sabem, a gente sempre traz pacientes que têm a ver com o tratamento de pacientes com fissura, cirurgia ortognática, ortodontia, um pouco da odontologia, medicina, tudo que envolve ali o tratamento e a reabilitação dos nossos pacientes, né? Esse podcast tem o apoio da Tauchá, Goela Padaria e também da Dental Brasil. Então, hoje, seja bem-vinda, Maria Júlia, tudo bem, minha amiga? Muito obrigada. Bom que você veio aí. Então, desde o ano passado, tentando trazer você aqui, né? O que você faz, já vamos explicar aí, é muito importante para os pacientes que chegam para mim, né? Que já chegam na idade ali um pouco mais crescidinhos, né? Isso. Mas eles só chegam bem porque você cuida deles de quando eles nascem, né? Então, se apresenta para o pessoal aqui, você é pediatra, né? E Isso. atende muito paciente com fissura, é isso? Isso mesmo, eu que agradeço. Foi picada também, né? Foi. Eu agradeço muito. Obrigado. É um prazer estar aqui, que bom que deu certo. Sim. Assim, com a vida corrida tem que ir tentando, né? Mando mensagem, não dá hoje, vai amanhã. E hoje deu certo, graças a Deus, você tá aqui. Aí. Então, eu sou pediatra, então eu fiz medicina, né, em Ribeirão, na UNERP, aí eu fiz pediatria em Botucatu. E depois eu fiz imunologia e alergia pediátrica em Ribeirão. A medicina, como que foi? Você já queria desde sempre? Sempre. Sempre, desde brincar de pequeno? Nunca tive uma segunda opção. É isso que, assim... e nunca tive médicos na família. Então, você é a primeira? Sou a primeira médica da minha família. E desde pequenininha, o que você vai ser, né? Que todo mundo brinca, tio pergunta, mãe, tudo. Eu falava, você é médica. Mas assim, sempre. Porque quando você tem, às vezes, o pai, ou a mãe, um tio, algum parente, né? Você vê o dia a dia ali, né? E eu sempre quis ser médica. Eu também, assim, fui o primeiro dentista da minha casa, assim, não tinha ninguém. Isso. E é uma coisa que nasce com a gente. E aí, quando foi a época de vestibular, eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu não tô E medicina doida? hoje é difícil, mas era pior antes, né? Muito pior. Eu não tinha quase faculdade particular, né? Tinham poucas. E poucas públicas. E muito difícil e muito concorrido. Muito concorrido, né? E aí eu fiz até um teste no vocacional, porque eu falei, meu Deus, será que eu tô muito doida? Que é de isso querer mesmo? isso, né? Não, e aí deu 100%, deu medicina. Porque tem essa, né? Sem ter ninguém próximo, você não sabia a rotina, né? Eu falei, será que eu vou gostar disso? Será que eu nasci pra isso mesmo, né? E eu sempre fui boa aluna, minha mãe sempre foi professora, então filha de professor... É mais cobrado um pouco. É muito mais cobrado. É mais visado, vamos falar assim, né? Muito mais. Então, assim, eu tinha que estudar e eu aprendi a estudar desde pequenininha. E não dá trabalho na escola, né? Nunca, jamais. E na minha casa, né? eu só via minha mãe estudando, entendeu? Então, o meu exemplo era estudar. Então, pra mim, estudar, tudo bem. Ler sempre foi uma coisa do dia a dia. Minha mãe lia, minha mãe tinha da leitura dinâmica, então era incrível. E ela sempre foi professora, assim, desde o fundamental até a universidade. Então, era o meu maior exemplo ali de estudo. Então eu falei, bom, para estudar, beleza, mas será que é isso que eu vou querer mesmo, né? E aí eu fiz até teste vocacional na escola, falei, é medicina. Aí fui fazer medicina e amei, e vi que realmente para mim era muito mais fácil. Porque acho que todo começo de curso na graduação é difícil também, muito. né? É uma transição do colegial para quem vai para a faculdade. A estudar, né? Na verdade. Na marra, né? Na marra. Você chega lá, você sempre tirou 10, de repente você tira um 5, você quase desmaia. Fala, como assim? Sempre fui boa aluna, né? Como? Aí... Não, mas aí eu vi que realmente era isso. Aí quando fui prestar a prova de residência, antes eu fiz vários estágios, então durante a faculdade, sempre nas minhas férias eu fazia estágio para saber se era qual a especialidade. Porque medicina é uma coisa, mas o leque de opção é enorme, gigantesco. Né? E aí eu vi que eu era bem clínica mesmo, então eu ia ser clínica, não ia ser cirúrgica. E entre clínica de adulto e de criança, para mim, de criança era muito melhor, muito mais fácil. Porque a criança é muito mais uma vocação, né? E assim, para mim era fácil. Os meninos olhavam para mim, às vezes, do meu grupo de internato e falavam, fácil. Eles não falam. Eu falei, mas não sei. Tem sinais, né? Tem sinais. Aí fui fazer pediatria, graças a Deus. E criança tem uma coisa que criança não mente, né? Não, jamais. Se ela não gostou, ela não gostou. Se ela gostou de você, ela... E ela fala na cara. Então, assim, quando é maiorzinho, uns 4, 5 anos, eu amo. Porque você fala, tá tomando remedinho direitinho todo dia? Não tô. A mãe fica roxa na hora. A mamãe esquece. Eles falam. E tem uma questão, assim, eu como pai, eu falo assim, quando a criança chora e você não sabe que aí ela não fala, para os pais é muito ruim, né? Saber o que está acontecendo ali. Isso,
E a gente tem que se Daí- pôr nesse lugar. Então, quando começa a falar, nossa, agora eu pergunto, fala assim, aponta onde que é, ou dá pra Aham. saber o que que tá acontecendo, né? Exatamente. E esse instinto investigativo, eu acho que todo pediatra, eu falo para meus alunos hoje em dia, que a gente é um pouco Sherlock Holmes. Então, quem gosta de Agatha Christie quando é Quando era criança, mais novo, vai ser um ótimo médico e vai ser um perfeito pediatra. Porque o pediatra tem que ser muito, ver além, do porque que foi muito... contado ali na hora, Exatamente. né? E aí fiz a pediatria, me apaixonei, mas eu sempre amei a parte de doença crônica e doença grave, e eu gostei sempre muito de hospital. Então, eu fui fazer imunologia e alergia na USP de Ribeirão. Então, eu fiz a segunda residência lá, Pra somar com a pediatria, para né? tomar com a pediatria. E lá em Ribeirão, a gente passa no adulto também. Então, eu tenho os meus chefes de lá que eu amo até hoje, o Dr. Pércio, a doutora Carla, né? E doutor Ulisses, e tantos outros maravilhosos, doutora Janaína. E lá a gente passa tanto no adulto quanto no infantil, mesmo sendo Voltado pra imunopediatria. pediatria. É. Então, imunologia e alergia é uma paixão mesmo. E principalmente as doenças autoimunes e as doenças de imunodeficiência, né? Lá na USP de Ribeirão, a gente ainda tem a chance de passar na reumatologia infantil com a doutora Virginia Ferriani, que é Faz parte maravilhosa. do programa. Faz parte. Então, para mim, foi melhor ainda, porque eu amo doença autoimune. Então, quando eu cheguei lá, eu vim muito bem preparada de Botucatu, onde a gente Mas tem... como que alguém desenvolve uma paixão por doença autoimune? É, como? Como que Não acontece pode ser muito isso? normal, né? Então, a minha família, do lado do meu pai, tem muita doença autoimune. E aí, isso, eu já vim vendo isso em casa. E aí, eu resolvi estudar e foi isso Se que eu aprofundando me no assunto. aprofundando. Isso. Meio que sem querer, Foi. pela situação de dentro de Familiar. casa. E aí, eu fui pra lá, amei, e vim pra Bauru, né? Tinha família Quanto tempo já aqui. tem Olha, eu que você... cheguei em Bauru em 2012. Nossa, faz tempo já, é Faz. verdade. 2012, vim pra cá. E aí eu comecei a atender aqui em Bauru. Eu tava falando com você antes aqui, né? Fora antes de a Uhum, gente começar a gravar, que eu isso, te vejo muito e lembro de você com o Dr. Clóvis, né? isso. Que também era o Nossa, pediatra dos meus filhos, né? Eu lembro muito de vocês conversando e junto ali. Né? isso. Você contou que era de quando você entrou, ele que te... Ele que me ensinou tudo no dentro do Centrinho. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar no hospital de reabilitação. Aí chega o Centrinho na minha vida. Vir para Bauru como imunologista do Hospital Estadual e como pediatra da rede municipal. E abrir consultório. Era isso. Aí, de repente, eu me vejo como a mais nova pediatra da USP no Centrinho. Tratando os pacientes com fissura Tratando os e... pacientes com fissura, em que, mesmo tendo estudado na USP e na Unesp, a gente tem um fluxo muito pequeno, porque vem para os Sim, lugares sim. de expertise, É. como o Centrinho. Então, mesmo que eu recepcionei fissura em Botucatu, recepcionei a Mas, Penha-Roban, mas mas vinha para cá, recém-nascido, né? recém-nascido, É. e vinha para É mais uma Bauru. recepção e encaminhamento, né? Encaminhamento, a gente não dá o segmento lá. É. E aí aqui eu fui aprender tudo. E o Dr. Clóvis foi o meu mestre, porque a hora que eu cheguei, ele me pegou na mão. Porque acho que ele sempre trabalhou no hospital, né? Sempre, ele sempre, sempre. Naquele momento tinha um Dr. Domingos que estava se aposentando e eu estava ingressando. Então, Somando ali na equipe. somando. E aí eu fui aprendendo com eles todos e com a pós-graduação, que daí eu me interessei e falei, não, vou fazer pós-graduação, porque é um mundo à parte. Eu falei, eu considero uma terceira residência. A gente fez mestrado na mesma época, não foi? Foi na Mesma mesma época, é. época, foi. E aí eu fui fazer o mestrado, porque eu já comecei a dar aula, que abriu a Uninove, né? E aí eu tive o convite para dar aula de semiologia pediátrica. Já aproveitou a... Eu falei, já que é uma coisa que eu amo, tenho a oportunidade de fazer pela USP e vou seguir carreira acadêmica, eu falei, tô no melhor lugar do mundo. E aí eu fui conhecendo a vida de um paciente com Com fissura. fissura, desde o nascimento até a fase inicial adulta. É, porque para quem não sabe, todo paciente... O pessoal já escutou muito aqui que eles operam nos primeiros anos de vida, mas tem que ter um suporte, uma condição clínica para poder ser operado, né? Exatamente. Clinicamente, Uma cirurgia eletiva, né, nutricionalmente, Maria Júlia? Então eles têm que estar bem para poder passar pela cirurgia, né? isso. Esse é o papel principal do pediatra ali no hospital, né? Isso. Nosso papel ali é manter essa criança sã, saudável, o melhor possível para que não atrase os procedimentos cirúrgicos, para que ela não tenha atraso no desenvolvimento dela. Então, na Para alimentação, conseguir se manter, se estipular, manter vivo não é estipular, é realizar o protocolo na época na ideal, época né? certa, É. entendeu? E aí não vai ter atraso de fala, não vai ter atraso nutricional, desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que é importantíssimo naqueles primeiros 2 anos de vida.
A gente está ali para isso, para ser esse suporte, para essa criança chegar nos procedimentos cirúrgicos bem, saudável, trófica, né, que a gente fala em pediatria, e não atrasar os procedimentos. E aí o cirurgião entra, porque daí o cirurgião vai chegar, ele quer operar uma criança que tenha condições cirúrgicas. Porque para quem não sabe, o paciente com fissura, a primeira cirurgia ali de lábio é feita às vezes aos 3 meses de idade, então é um Isso. bebezinho muito delicado, ele muito pequeno, né? Ele tem que estar bem, então a mãe morre de medo de amamentar. Então, uma das primeiras coisas e os tabus que a gente tem pode amamentar uma criança com fissura? É uma das perguntas que eu mais recebo. Pode dar mamadeira, Pode né? dar mamadeira? Pode dar o seio? Então, são coisas que a gente tem Qual que é a posição, né? Isso, ideal. Então, é claro que você pode, você deve, você nunca vai dizer para uma mãe que ela não vai amamentar. A única coisa é que você vai ter técnicas para que isso aconteça e da melhor maneira possível. Nem todo fissurado, né? Nem toda criança com fissura, né? Melhor corrigindo, ela tem uma fissura que a anatomia é muito legal. Então, às vezes, a anatomia não deixa essa criança sugar muito bem ao seio. Então, ela vai conseguir sugar o que ela conseguir. O resto a gente vai ordenhar e vai oferecer numa chuquinha, que é muito mais confortável. Então, Mas que vai estimular e vai estimular, estar tendo alimento da vai mãe, estar né? tendo o alimento da mãe. Essa mãe vai se sentir amada, respeitada e ela vai conseguir amamentar. Porque isso para a mulher, assim, é muito importante essa fase, Muito, né? muito. É uma fase única. É aquela fase hormonal e aquela fase do vínculo com o bebê que É quase que instintivo, né? instintivo e aquilo acalma tanto a mãe quanto a criança. É um vínculo que se forma ali que não se rompe nunca. E não tem um alimento à altura, né? Não. Então, nós temos fórmulas maravilhosas, que a gente, graças a Deus, hoje em dia tem, né? Para aqueles casos mais graves, mas nunca vai ser igual ao leite materno. Nunca, jamais. São os mais próximos. Quando a gente era criança, não tinha esses leites maravilhosos, né? Que às vezes se acontecesse algum infortúnio com a mãe, né, sofresse algum acidente ou ficasse numa incapacidade de amamentar. E tem leites caríssimos também, né? Caríssimos, Para né? alergia, Tem as crianças com alergia alimentar, que é a proteína do leite de vaca, que a gente tem que dar as fórmulas hidrolisadas, né? Fórmulas de aminoácido, são caríssimas, né? Tem o Então, suporte pelo SUS, isso, né, tem também, né? suporte, mas é muito regionalizado. Então, tem no SUS, Cada lugar tem mas cada lugar tem uma maneira de conseguir. Uns municípios são mais fáceis, outros mais difíceis. Estados no Brasil, que nem o estado de São Paulo, é muito mais fácil. Estado do Nordeste, eu tenho conhecimento que são mais difíceis. Porque uma vez eu vi, assim, vão a gente até já 2 volta anos. pro bebê ali, É. mas isso... Porque tem família que não tem condição nenhuma de comprar, Não, né? uma lata de R$ 200. Uma lata dessas 2, vai 3 dura dias, 3 né? dias para um bebê. Entendeu? Então são caríssimos mesmo. E são essenciais para a vida É a daquele importância bebê. do pediatra também de Orientar isso. Entendeu? dar essa informação, né? Saber também ajudar essa família, que a gente atende 100% SUS, né? No centrinho. E eu fiquei no SUS desde que me formei, eu nunca saí. Apesar de ter o consultório particular. A gente tem que ter esse bom senso de ver, olha, essa família não tem condições. Então, eu vou fazer, junto com a nutricionista, junto com a minha equipe, uma maneira de pedir, né, do alto custo, esse leite para essa família. Porque como que eu vou dar Pra ser alta fornecido, né? para esse bebê se ele não vai ter o que comer em casa? Né? E essa mãe tem que tirar o leite dela. Então, para ela dar o aleitamento, essa criança é alérgica, ela tem que parar de comer leite e derivados. Tem que ter uma dieta para conseguir. Perfeita e exclusiva. Entendeu? Então, um primeiro momento, muitas mães conseguem. Mas conseguir os primeiros 6 meses é dificílimo. Então, Por conta de manter uma dieta? manter a dieta. Muitas mães não dão conta. E nesse momento também é importante a gente falar para ela. Porque a mãe nunca teve alergia, às vezes, né? Não. Por isso. E a criança tem. Aí ela tem que se poupar, porque passa pelo leite. E aí a proteína do leite. Como se diz, contamina o leite da mãe, né? Isso, A entre dieta da aspas, mãe contamina. Exatamente, contamina aquele leite e ele vai receber a proteína da vaca, né? E aí a mãe tem que fazer uma dieta de exclusão total. Muitas mães conseguem, e o que elas conseguem a gente tem que parabenizar. Se conseguiu 6 meses é o melhor. É o melhor, é o ideal. Mas mesmo assim, com 6 meses, a gente vai fazer um teste de provocação ali. Né? O quanto antes a gente conseguir fazer, melhor. Tá bem, não foi IgE mediada, é uma alergia que é autolimitada, Porque tem melhorou. vários graus também, e tem casos muito graves, né? Muito graves. Então, é aquele que não é grave, que a gente pode provocar, a gente provoca com a fórmula de vaca, né, em ambiente controlado, tudo certinho. Libera essa criança para mamar leitinho de vaca, ótimo. Agora, e a mãe que não consegue?
A criança vai morrer de fome. Você sabe que eu tive um diagnóstico, assim, de alergia de pirona uma vez? Que é uma outra coisa, medicação, É. né? E eu passei um tempão falando que eu tinha alergia, mas eu falei, sempre tomei. E daí eu fui num alergista, ele falou, você tem alergia. Eu tinha falado que eu tinha tomado um Dorflex, alguma coisa assim. Ele falou, alergia de pirona. Já me carimbou ali sem fazer teste Isso. nenhum. No começo eu acreditei, passou um tempão, eu evitava. Um dia eu falei assim, Ayrton, eu acho que eu não tenho, cara. O doutor Ayrton é anestesista, né? Aham. Falei, eu vou tomar aqui um Isso. comprimido, qualquer coisa o Eu senhor tô fica de dentro do olho aqui. hospital, Eu tô tô em dentro do ambiente centro cirúrgico. controlado. É. Ele falou, vai lá, tomei, não deu nada. Eu falei assim, o cara errou no teste, errou no diagnóstico e... Às vezes a gente tem que pegar, que nem você tomou Dorflex. O que que a gente faz? A gente pega o Dorflex e vê tudo que tem dentro dele, e aí faz os testes, tudo. Mas na Porque às época eu vezes nem tava fazendo foi a os móveis de dipirona. casa, tinha invernizado umas coisas, acho que foi alergia de aspirar. Isso pode ser Eu um acho que foi isso. aeroalérgeno também. Uma outra coisa que pode acontecer é uma infecção. Você tá com uma infecção e às vezes está tomando medicação, às vezes a infecção pode te causar algum processo alérgico, Que né? foi, É um que vetor foi, ali. foi dada a culpa para Para o a dipirona. medicamento. Porque a dipirona realmente ela tem muitos casos no Brasil e no mundo de alergia à Mas foi dipirona. muito assim, foi muito feio na Mas, época. coitada, ela toma toda a culpa, geralmente. Porque, e eu falo assim, e da criança, né, quando apresenta alergia, alguma alimentação também é muito grave, né? Muito. E às vezes, a tudo a gente pensa que é alimento também. Que vem em E forma às de vezes não é. assadura, né? De falta de apetite, perda de Isso. peso, tem muitas coisas Muito. ligadas, O né? Que os bebezinho, pais têm que ficar de olho, principalmente, né? eles têm que ficar de olho em assadura, fezes com sangue. Então, o gastrointestinal do bebê com alergia alimentar é o que mais pega. E a pele, geralmente. Por último, são os sintomas respiratórios. Primeiro, a gente vai pensar uma alergia alimentar quando tem alteração gastrointestinal importante e de pele. Depois, uma coriza, uma coisa mais nasal. Isso é bem característico. E aí a gente tem que ficar de olho. A criança não ganha peso, a criança fica irritada para mamar, ela fica aversiva, né? Ela tem sanguinho no cocô, ela vomita demais. É aquele refluxo, além do refluxo fisiológico. Então, esses são sinais de alerta mesmo, para o bebê, que não fala, né? Sabe que a semana tem uma estagiária com a gente, né? Passando a semana aqui para conhecer o trabalho. E todos eu gosto de levar na UCE Ótimo. para conhecer, porque eles na cirurgia ortognática, né, a gente começa ali do enxerto, então já estão mocinhos, né? É. Às vezes dos 8 em diante a gente começa a acompanhar ali. Então eles já falam, já estão crescidos, né, desenvolvidos, já fez o lábio, o palato, já estão tudo em ordem ali para continuar o tratamento. Mas o bebê, eu falo, esse primeiro cuidado que o CE é onde as mães ficam com os pacientes, né? Eu e o Dr. Clóvis, a gente chamava que o CE é o coração do centrinho. Então, a UCE é o nosso coração. Não existe UCE que eu conheça em nenhum outro hospital dessa maneira, que é a nossa. Da mãe ficar internado junto. Da mãe ficar junto. Porque é quase que uma UTI com a mãe internado junto, né? E a mãe aprende a fazer os cuidados naquela criança que precisa de cuidados. E é um lugar onde o nosso bebê, ele aprende a respirar, ele aprende a comer, com todas as dificuldades anatômicas que eles chegam para nós, né? E a mãe, ela é treinada para que ele possa ir para casa com segurança, né? Então, ali, o que a gente faz na UCE é tão lindo que eu acho que realmente todos tem os que conhecer. estudantes que passam pelo centrinho, eu acho que tem que passar pelo CE. Não é que não é valorizado lá, tem muito valor aquilo, mas não é todo mundo que vai lá ver, conhecer. E realmente está desvalorizado. Precisa ter mais ênfase nisso, porque é a partir dali que nós vamos ter os pacientes para as outras cirurgias. Porque quando o aluno vai lá e vê, fala, nossa, a mãe tá junto, o pai tá ali aprendendo a trocar o neném, coisa básica, né? Básica. Amamentar. Amamentar. Então, o pessoal da É claro, fono tem pacientes com síndromes que ficam ali, com sonda, né? Tem umas situações um pouco mais graves ali. Isso é importante junto, também. Mas também precisa desse cuidado. Precisa. Porque mesmo os mais graves, eles confortam os menos graves. Então, existem mães que chegam pra gente lá no ambulatório aos prantos. E eu entendo, porque acabou de ter o bebezinho. Imagina, e se esse bebê vai, por exemplo, pra UTI, a mãe não pode ver? É desesperador, né? E aí, estando ali, a mãe fica junto, né? Fica. E uma fissurinha de lábio simples. Aí, ela tá com medo de dar aquele leite. Ela tá com medo de pôr pra amamentar. A gente põe. Tem com medo de deixar o neném dormir, né? Dormir e passar mal e vomitar e aspirar. Aí, muitas vezes, a gente leva ele para o CE. E ali, aquela mãe entende o leque diverso das fissuras. Porque eu vejo isso daí. Se o bebê vai pra UTI e a mãe não tá junto,
quando ele volta pra mãe, a mãe não sabe o que. Não foi treinado Não foi ali, treinado. né? Ali Então como imagina a mãe na porta da UTI com o olhando bebê no só, colo, fala, e agora? o que que Por eu minha faço? conta, né? Vou pra É casa. desesperador, não pode. Então a gente treina. Então toda a equipe nossa, então o pediatra, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, a Nutri, E a pra quem não fono, conhece, não sei se vai ter a chance de conhecer um dia, não parece que é. Todo mundo tá paramentado, né? é, Mas é assim, é todo mundo servindo o paciente, a servindo o família. paciente, exatamente. Tá todo mundo ali para trabalhar com aquele paciente e ensinar aquele pai e aquela mãe. Que a hora que der alta é porque ele, o pai e a mãe estão treinados. Vão Eles vão conseguir conseguir levar. dar vida para esse bebê em casa. Não sei se você toma chá, fiz um chá, Ai, eu escolhi um chá tomo. branco, agora já tá na temperatura pra gente poder Ai, tomar. obrigada. Então eu sempre levo os alunos lá para Ótimo, conhecer, que bom, porque Zezinho. eles Foi. têm que saber como que chegam pra Foi. gente, né? Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, eu passei no centrinho, né? Comecei a atender meu primeiro Natal de plantão lá. E aí tinham dois pacientes da UCE, Nem era onde bebezinhos. é hoje, Não, era era na antes, UTI na ali, né? UTI. E aí eu falei, meu Deus, tem que dar alta pra esses dois bebês, vamos passar. Ele ficou lá, possível alta para passar o Natal em casa. Falei, mas eu sei avaliar, eles não vão morrer em casa. Porque. E o medo dessas mães, será que essas mães são bem treinadas? Será que eu sei ao escutar esse bebê e ver que ele tá deglutindo sem risco de microaspirar? Porque Será que eu eles não vou tinham. ficar culpado de dar alta Isso, e exatamente. Eu tinha acontecer acabado alguma de chegar. coisa? Recém-entrada no centrinho. Aí eu falei, bom, clinicamente, da parte pediátrica, eles estão bem. Agora, e a deglutição desse bebê? Será que eu tô firme nisso? O que que eu fiz? Eu liguei pra chefe Nem da perguntar pra fono. mãe, né? Não, Porque a mãe às vezes quer ir embora, né? loucamente. Eu liguei Ninguém pra. quer passar o Não, Natal no em casa. hospital, né? Todo mundo quer ir pra casa. Eu liguei pra fono, pedi por gentileza se ela não podia, junto comigo, Avaliar. avaliar. Ela foi, nós duas, na véspera de Natal, avaliando Um aqueles por um. um por um. Aquilo, pra mim, fez um boom na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, é outra pediatria. Eu tô aprendendo outra pediatria. É além do que eu já aprendi até hoje nas melhores universidades do país. Aí ali eu vi a delicadeza com que a gente tem que tratar os nossos bebês com fissura e que eles são diferentes. Não das outras crianças, porque eles vão brincar igual as outras crianças, Vão ter mas uma vida eles normal, vão né? ter uma vida normal. Só que nós precisamos ter um olhar além nessa fase de nenê, para que eles possam crescer saudáveis e fazer todas as cirurgias. Aí ali eu aprendi a avaliar o bebê de uma maneira que eu nunca tinha visto. E aí me deu uma Na segurança função anatômica mesmo, né? total. Aí me deu uma segurança Que dali pra que frente dali pra mudou. frente mudou a minha vida. Exatamente. Era a doutora Vera, na época, que era chefe da Na Fono. fono. É, Ela porque já o hospital aposentou. também tem essa parte de fono que é muito forte ali, né? Muito Maravilhosa. forte, é. Eu falo até hoje pra Aline e pra Rosana, né? Falou, olha, se eu tivesse conhecido a Fono a fundo antes de fazer medicina, era uma das minhas concorrentes. Sim. Porque é maravilhoso, eles fazem mágica. E a gente aprende a ter um outro olhar. Não, a gente tem um pouco de contato ali com a prótese de palato, né? Com o pessoal. Que ali é Maravilhoso. dentista, fono, cirurgião plástico, é tudo junto. E aprender a trabalhar em equipe É. também, viu? Porque médico tem que aprender a trabalhar em equipe. Eu falo para os alunos, falo, não achem Que vocês sozinho vai fazer. vocês vão fazer alguma coisa. Vocês vão aprender a trabalhar em equipe, senão o seu paciente vai sair perdendo. E principalmente com pacientes com detalhes, como os Sim. nossos pacientes com fissura. Então a gente E tem não é deixar de ganhar, é Não, dividir. é dividir conhecimento e aprender. Então eu aprendi muito ali. Porque, por exemplo, no seu consultório particular, isso é uma rotina, né? Você encaminhar para outro colega, né? Uhum. Eu E assim como recebo outro colega te encaminhar. muito. A gente discutir caso é enriquecer o seu conhecimento e melhorar a qualidade de vida do seu paciente, em todas as faixas etárias. Eu recebo paciente do país inteiro com fissura, e aí eu preciso de todos os meus outros colegas, porque esse paciente vai acompanhar comigo como pediatra especializada, só que ele vai precisar de todos da equipe para Para seguir sair o tratamento, perfeito, né? para seguir o tratamento. E isso é muito lindo. Eu acho que eu nunca trabalhei num hospital onde eu pudesse ter essa visão tão
perfeita. Esse trabalho realmente. E acho que como cresceu assim, sempre foi assim, você Uhum. tem a abertura de falar com outros, Isso, sem melindre, né? E né? às vezes pegar um prontuário, ou mesmo o paciente ir lá na sala bater, ó, preciso de uma ajuda aqui, vem ver Isso, comigo. muito. O pessoal da anestesia eu converso muito, da otorrino, com o pessoal da Eu acho parte que de isso a gente não pode odonto, deixar, não pode perder, né? jamais. Eu acho que isso enriqueceu a minha vida como profissional e como pessoa também, né? E ter esse olhar para essas crianças. Tanto, quando chega para mim no consultório particular hoje, eu tenho esse outro olhar. Você consegue fazer algum intercâmbio com o pessoal da graduação que você dá aula? Ou ainda não Então, tem isso? de levar lá para o É, centrinho, muitos. Eu falo, consegue. eles pedem estágio. É um estágio, é uma visita técnica. É igual com a gente, é uma semana, uma carga Isso, horária isso, delimitada ali, isso. Aí eu sempre falo, os que têm interesse, tudo, eu falo, gente, já pede. Aí eles vai passam, vai agendando, né? agendando, ficam lá com a gente, porque daí é outra formação. Que nós não tivemos a oportunidade de ter na graduação, Não, né? não. E eu falo para eles, Ah, não, aproveitem. eu tive na graduação no hospital, Você no centrinho teve, de né? conhecer, mas, por exemplo, não podia na cirurgia nem na ortodontia na época. Entendi. Então, eu fazia, tinha dentística, odontopediatria, tinha outros setores Aham, que que a gente podia. podia É, conhecer. não, na medicina, ninguém tem essas. Não tinha medicina em Bauru. Então, nunca pensei na minha vida em pedir um estágio no centrinho. Poderia ter tido esse insight, mas não tive. Mas você sabe que muita gente de Bauru mesmo, assim, não sabe o que o centrinho faz. Uhum. Assim, sabe que trata paciente com Fissura, fissura, mas não sabe que é um sabe lugar, não sabe o tamanho o tamanho, que é né? para fora, assim. É, Ou a importância que tem para o Brasil nessa isso, área. exatamente. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei recém-terminada a residência, né? Terminei minha residência e já entrei nos hospitais. Então, É, tem que fora, trabalhar, né? tem, Não tem, não urgentemente. tem, não é E na herdeira, herdeira né? tem que Tem que, trabalhar. não dá para escolher, esperar Não, muito. jamais. Então, eu saí novinha e vim. Mas E tem isso, não tem, tem isso, falei brincando do é herdeiro, porque é saudável trabalhar, né? muito. Mas a gente sai da residência, eu lembro que quando terminou a residência de ficar lá o dia inteiro, né? Era manhã, tarde, quase à noite, de vários dias. Quando a gente para e vai para casa, fala assim, nossa, hoje o que que eu tenho? Não tem nada. É. Dá uma sensação ruim de não ter aquela rotina Nossa, é corrida, estranhíssimo. Férias. né? A gente não sabe lidar com o nosso ócio, eu acho. Não é muito difícil, para mim até Principalmente, hoje. Então, quando eu tô de férias, eu fico meio perdida. Um final, é tão louco isso, que até eu falo, gente, a gente não podia ser tão louco. Mas final de semana, eu acostumei tanto a trabalhar de final de semana, a pelo menos passar visita no hospital de manhã no final de semana. Quando eu não tenho, eu acho estranho. O que eu vou fazer hoje? Fala como que eu vou produzir alguma coisa hoje, né? Então, acho que quem é da saúde fica um pouco Fica, assim, fica. né? Tanto que deu dia primeiro do ano, eu tava em casa, eu lembrei que tinha umas lâmpadas pra trocar aqui. Falei pro meu filho, vamos lá com o pai lá trocar, me ajuda. Daí a gente Fazer veio. alguma Não, coisa. falei, não dá pra ficar em casa parado, Mas não. é isso mesmo. E aí eu cheguei, recém-terminada a residência, e na residência é aquela vida louca. Então eu cheguei pegando tudo. Então fui pro centrinho, aí lá eu cheguei e falei, peraí, agora eu vou ter que aprender de novo. E aí que eu fui aprendendo com as enfermeiras, E com você as viu que não tem jeito de você estar técnicas. fora disso, né? Não, tentei sair, né? Fiquei um ano longe, me mudei e pedi afastamento. Tentei ficar, mas não consegui. Mas eu não sei, mas eu acho que você tem o perfil de trabalhar e de ensinar junto. Isso, nunca imaginei. Porque minha Talvez família se você só ensinar é ruim, se só só trabalhar trabalhar. também É, não vai te completar, exatamente. E sabe? quando eu fui para outra cidade, que eu fiquei um ano e meio lá, fiquei pelo menos 6 meses, eu ainda vinha, passava uma visita de Não manhã. tinha perdido o vínculo, né? Eu não consegui perder totalmente. Então, no sábado eu vinha, passava visita nas crianças, mas trabalhava muito pouco com eles. E eu achei que eu fosse dar conta, mas quando eu vi, falei, meu Deus, não tô dando aula, eu não tô com meus pacientes com fissura, aquilo começou a me deixar louca, eu falei, não. Aí eu voltei pro doutorado, prestei a prova de doutorado em fissura, e voltei para a faculdade para dar aula, que é o momento que eu fico assim plena, e voltei pro centrinho Para para trabalhar. trabalhar. Aí sim, aí eu falei, não, É outra agora vida, eu né? tô completa, mas a gente às vezes precisa dar esse susto. Mas eu acho que também, tem que, você experimentou, né? Eu experimentei. É. Eu vi que minha vida é acadêmica. Mas eu tive não, tem um professor de ortodontia, doutor Dino, ele fala isso, Aham, que um profissional, para ser bom, ele tem que ser cobrado. isso.
Ele não pode ficar no consultório sozinho, só Não, atendendo, porque ele acha que é o dono da verdade, isso. começa a fazer coisa que ele aprendeu e não recicla. É, Agora, se você tá o dia inteiro com alguém te perguntando, alguém te cobrando, tem que estudar o dia inteiro. daí você não pode ficar para trás. Exatamente. Isso que me faz E feliz. daí você é cobrado, assim, perguntado ali no estágio com quem te acompanha, os residentes, né? Uhum, Eles querem saber o que está acontecendo. E no consultório hoje, ao mesmo tempo, as mães, se você bobear, ela chega com um artigo que você nem leu. exatamente. E aí você tem que estar esperta para isso. Imagina que Ah, vergonha. tem uma técnica nova, e você fala É, assim, ah, nunca vi. né? Mas como você é especialista nisso, você não sabe. Então, É, então não, tem... tem. Isso é essencial. E aí eu tentei ter uma vida um pouco mais amena, mas não consegui. Aí quando eu A Mena é voltei, mais é calma? mais calma. Ah, Ter final de semana. Precisa, gente, pelo amor de Deus. Não tem que ser louco assim. Mas ficar longe daquilo que me completava. E eram as crianças com fissura. Eu sei que o meu olhar hoje é diferente. aprimorou, né? Aprimorei com os melhores profissionais do mundo e dar aula. Então, eu falei, eu tenho que ficar onde eu tô tendo isso, porque é o lugar que me faz feliz. E agora eu tenho horário agora para ir pra academia, eu tenho horário para Uma rotina. almoçar, eu tô tendo rotina, Mesmo no doutorado? mesmo no doutorado, e Porque o mas eu tô doutorado, a feliz. carga de aula é menor um pouco, Menor, né? É um isso é pouco bom. menor, né? É menos crédito. E tem um pouco mais de tempo para... Isso. Agora que eu vou começar a coleta, que já passou Vai no ter um pouco mais CEP, aí de... vou ficar um pouco estressada, mas eu vou tentar dar o gás para poder. Já qualifiquei, né? Para Então poder. pode falar o que você escolheu já para Isso. fazer? Já. Então, na parte de doutorado, eu vou ter o doutor Iaedo, que é o meu Orientador. orientador. Eu vou avaliar perfil nutricional dos pacientes de pré e pós-ortognática. Então, a doutora Sueli, minha co-orientadora, né, que é maravilhosa, já esteve Sim, sim. aqui, que é nutricionista, e a gente vai fazer uma avaliação, o perfil proteico, lipídico, né, Com a e dieta... calórico deles na dieta, porque muitos estão chegando pra gente, às vezes, obesos, né, por incrível que pareça, Com a mordida com errada, a mordida mas errada, com mas sobrepeso. obeso, porque comem errado. Então, eles comem muita caloria, pouca proteína. E isso reflete também na cicatrização. Você sabe que eu não tenho nenhum paciente do consultório que não foi a Sueli que orientou desde que eu comecei a trabalhar? Por isso que dá certo. Por isso que é um sucesso. Mas eu não Porque tenho é um sucesso nenhum, essa dupla dinâmica aí, porque ó. eu não lembro de nenhum que não foi ela que orientou. Ela é maravilhosa. Então, se perguntar assim, tem outro nutricionista? Eu falo, não, não Não tenho, dá, não dá. Outra pessoa que me pegou pela mão foi sabe? me ensinar Não tem outra pessoa. nutrição de paciente, tanto do paciente desnutrido, quanto do paciente obeso com fissura. Ela me ensinou tudo. Ela é sensacional, ela é uma professora maravilhosa, uma nutricionista maravilhosa e uma mãe para mim, eu falo. Eu peço licença para os filhos dela, mas eu falo, olha, ela é uma mãe Não, ela é uma que eu pessoa tenho maravilhosa. aqui e que me deu a mão e que eu tenho o maior orgulho de estar junto comigo nessa jornada Não, e ela já me ajudou. A honra gente tem livro de receita pronto, tem muita coisa que a gente já tudo. Ela fez aí de... escreve, ela tem uns insights assim, ela começa a escrever, ela vai, ela procura, ela acha tudo. Não, ela é maravilhosa. Então, ela me orientou muito bem nessa parte, né? Então, nós vamos fazer Fazer junto. junto essa pesquisa, Ela vai participar do vai trabalho. participar do trabalho. E para o doutorado, então, eu espero até 2027 Então vai estar meio na área, a defendê-la. gente vai se encontrar mais nisso daí. Vai, porque agora eu vou pesquisar eles. Vou medir, vou pesar, fazer a parte antropométrica, um recordatório quantitativo e qualitativo de 24 horas. Vai começar uma amostra de quem já operou? Não, vai começar, Ah, do vai. pré e do Tá. pós. E Vai ter que ter o antes. Isso, vai ter que ter o antes. E a gente vai ver se tem alguma modificação ali, se eles perdem muita proteína ou não, ou se tá errado mesmo a dieta. Mas sabe o que eu vejo na ortognática, uma coisa? Que você deve perceber isso também. Aham. Eu vejo muita ajuda e ao mesmo tempo famílias que atrapalham o paciente, no sentido assim, o paciente quer muito, tá Aham. disposto, tá com a gente, daí, e às vezes os pais têm uma dó que ninguém quer que o filho opere, né? Eu também Claro, acho isso eles têm normal medo, né? e tem medo. Então, às vezes, o paciente tá bem, mas precisa dos pais do apoio dos pais para Muito, passar, muito. muito, E eu muito. sempre brinco que a gente não opera o paciente, né? Opera a família inteira, né? Família inteira. E eles têm que estar bem cientes disso. Porque o paciente que passou o final do ano operado, eu sei que a família foi diferente, Foi. teve
não teve um churrasco ali, como às vezes é Não. normal ter. Então tem essas mudanças que acabam acontecendo e a família tem que aderir, né? E eu acho que isso também, porque tem Ou não família que comer na frente, pelo menos, sabe? Se não for família comer. sabotadora. É. Então a gente tem que explicar isso e só operar realmente quando a família toda estiver de acordo. Porque aí dá certo. Se não, aquele paciente, por mais assim, ele já é um jovem, um adulto jovem, né? Tá no final da adolescência, começo da idade adulta, mas ele ainda tem aquela dependência emocional e muitas vezes financeira daquela família. Então, se ele não tiver o apoio emocional, e ele Isso não vai dar atrapalha muito o certo. pós-operatório. Muito. Não vai dar certo. E eles têm que ter essa união. Desde pequenininho que a gente fala dentro da UCE, É. aí quando passa, quando a gente tá maiorzinho ali na parte do enxerto, no pré e no pós-operatório, no ambulatório. E a gente sempre, às vezes, a gente sente a mãe receosa. Aí aquela mãe que tenta achar um defeito para a criança não operar. Não fazer. E tá tudo bem. Faz parte Os da. exames estão ótimos. Clinicamente ele tá ótimo. E a mãe tá. Daí, geralmente eu olho para ela e falo, mãe, você tá com medo? Aí ela desaba. O que te Fala, aflige, me né? conta, o que que te aflige? Eu posso te ajudar. Entendeu? É medo, é insegurança, é falta de apoio financeiro que às vezes eles têm, né? E aí, esse momento, às vezes eu tenho no ambulatório, porque a Porque. gente sente. Mas é uma situação, não sei se é parecido com o que a gente passa, da mãe, assim, ou dos pais, vamos falar assim, É, é só pensar no que pode dar errado. isso, É isso. tipo, esquecer E a que maior pode dar parte da. certo. É. Que é a Que, maioria, entendeu? que tem uma chance. Porque Muito assim, grande. se você tem a fé e confia e você vai pensar sempre que vai dar Vai certo, dar que certo. É que quando eles assinam lá o termo quando- de consentimento, aí eles pensam só no lado no que, negativo. mas o que É, pode acontecer? Pode dar errado, é. Você fala, mãe, pode pode. sangrar, pode dar uma infecção, pode. Eu falei, pode. Pode, como qualquer outra pessoa em qualquer outra cirurgia. Só que o benefício para o seu filho vai ser muito maior, né? Sabe que eu passei isso, acho que ontem ou hoje, em um paciente de PO de ortog, ele tava super bem, eu olhei bonito, né? Aham. Você vê que a pessoa já vem mais vaidosa, que tinha cortado o cabelo diferente e tudo, Isso. e falou pra mim, ah, mas não mudou nada. Eu falei, não, peraí. Daí eu fui, abri o Mudou computador, mostrei a foto assim, olha seu espaço aéreo. Ah, eu tô respirando melhor, tô dormindo melhor. Eu falei, então, já é uma vantagem da cirurgia. muito Você não tá grande. mastigando melhor que os dentes encostam? Ah, é verdade, agora eu corto a comida na frente. Falei, então teve melhora, não vai falar que não mudou nada. Isso. E às vezes eles não enxergam. Falei assim, você quase me ofende falar que não mudou nada. Falei, mas um trabalho enorme. O esforço que você passou de dieta e tudo, falar Nossa! que não serviu pra nada, falando, não pode. Não, não Daí pode. eu. Vamos achar que Vamos. achou que melhorou sim. Não. É que a gente às vezes precisa guiar isso, porque eles não enxergam. Eles enxergam só a estética. Porque eu gosto de mostrar o que acontece, o resultado, pra eles Isso. poderem ver. Porque se Claro. acostuma, né? Muito. Muito. E tem um trabalho, até do Centrinho, faz alguns anos, o doutor Armando, que é enfermeiro, Hum. maravilhoso. Tô tentando trazer ele aqui, tá difícil. Traz, porque ele é sensacional. Ele foi meu orientador no mestrado. E a gente é da mesma cidade. A gente é É, de Cafelândia. Cafelândia. Ele é maravilhoso. E o trabalho que ele faz, pesquisando a parte de espiritualidade e religiosidade nos pacientes. E aí tem alguns trabalhos dele que mostram que aqueles que têm um maior nível de espiritualidade e de religiosidade, eles têm uma melhor aceitação na situação deles e uma melhora muito maior no pós-operatório. Entendeu? Eles veem os pequenos detalhes como grandes vitórias. E isso foi cientificamente provado. Então é um trabalho lindíssimo que ele fez. Tem vários artigos. Não, eu tô querendo trazer ele aqui Isso. pra falar E é disso. uma coisa que não Só existe que fora ele daqui. orienta muita gente. Ele Muito, trabalha muito. muito, muito. Mas ele vai vir. Ele é maravilhoso. Eu vou puxar a orelha dele Você para vê, ele que ele fala assim, ó, venha. vai lá, fala que você veio, daí ele. Isso, vou falar. Porque ele é sensacional. Ele é uma Não, pessoa é. ímpar. E ele tem esse trabalho que é muito lindo e que, mesmo nos centros de fissura fora do país, não tem. Eu tentei procurar, porque eu fiz uma aula sobre isso. E eu não achei nenhum artigo internacional falando sobre a espiritualidade Para poder comparar um para comparar o resultado, alguma resultado. coisa. Então, é inédito mesmo, é maravilhoso o trabalho dele. E eu acho que muito disso tem a ver com a família. Porque às vezes aquele jovem mais espiritualizado, não é nem de uma religião em si, mas ele tem uma espiritualidade maior, ele tem uma visão mais otimista, Pensa mais positivo mais no resultado, positivo, né? mais no resultado. E ele enxerga os mínimos melhoras como assim uma grande vitória, que é o que a gente enxerga.
Porque eu acho que a gente está lidando com tantos tipos de pacientes, tantos tipos de malformações, que a gente não enxerga o que os outros enxergam. A gente enxerga muito além. A gente enxerga uma mínima melhora para o colega que não trabalha com fissura, para a gente é uma vitória gigantesca. Então, fazer uma criança respirar, para mim, não se é uma cânula nasofaríngea, que não se usa fora dali, que a gente está espalhando para o mundo, que é uma coisa muito boa naquele primeiro momento, onde o robãozinho nosso, Se ele desenvolve se normalmente ali, desenvolve, às vezes não precisa, de evita a traque, né? traqueostomia, entendeu? Aquilo é sensacional, entendeu? E às vezes a mãe tá meio perdida, mas quando a gente mostra pra ela, fala, ó, tira a cânula, mãe, olha ele respirando, põe a cânula, mãe, olha ele respirando. Aí ela enxerga, aí ela se acalma. Então são detalhes em que a família tem que estar, e nós temos. E foi provado que quem tem uma espiritualidade maior Passa também melhor. passa melhor. Porque quando você vê que a pessoa só pensa no lado errado, só te pergunta coisa que pode acontecer, daí eu até brinco assim, mas você pensa em sair de casa para não ser atropelado ou É não isso. cair um carro na sua É cabeça? isso mesmo. É o lado positivo da vida que enxerga e também o lado da psicologia. Por isso que eles precisam de tanto psicólogo junto, né? De apoio, é. De apoio. Porque precisa desse lado positivo. E quem me socorre muito à distância é a enfermeira Isabel, lembra? Maravilhosa. Até hoje ela vira e mexe, porque às vezes a gente recebe paciente de fora que precisa dessa ajuda no comecinho, né? Uhum. Porque isso que você falou da amamentação é muito importante, eles mudarem o jeito de pôr a Isso, da criança no colo, pega. né? Isso, De sentar o bebê, às vezes deixar ele sentado. isso. Então isso tudo muda no paciente É. com fissura, né? Tem uma imagem muito linda que depois eu até vou mandar para você, que eu dou nas minhas aulas, quando a gente fala sobre fissura, sobre aleitamento, sobre crescimento e desenvolvimento daquela criança, do bebê até o jovem. E eu acho que é um reflexo muito grande do que é o centrinho. São 3 mães e as 3 estão amamentando a sua possibilidade, a sua maneira. Então, uma tá com o bebê fissurado no peito e ele tá mamando. Outra tá com uma mamadeirinha e ele tá mamando. E outro tá com uma sondinha Sonda. no magasto, tá? E ele está mamando. E as 3 mães estão amamentando. Então, a gente tem que mostrar para as mães que elas não são menos mães, elas não deixam de amamentar, porque às vezes o vasilhame que vai conduzir esse leite não é o seio, mas a primeiro momento vai ser, entendeu? Então, acho que isso é bem a característica do centrinho, do nosso trabalho, entendeu? É desmistificar o aleitamento da criança com fissura, a alimentação da criança com fissura, Mas você, né? Maria Júlia, recebe os pacientes, a família, numa época muito frágil, né? Muito. Muito frágil, assim, do começo. Porque quando chega pra mim, igual eu falei, eles já sabem o que é fissura, Já. material de enxerto, área doadora, o que que é ortognática, então já Isso. tem essa. Já estão mais Espertos. espertos ali, né? É. Mas você recebe, às vezes, no primeiro. Você, às vezes, é o primeiro dia. contato, Primeiro né? contato. Primeiro contato. É, porque as mães podem vir gestantes antes, né? Então tem a consulta da gestante. Às vezes descobre no ultrassom e No te ultrassom. procura, né? Eu tive uma situação em Ourinhos, que é a cidade que eu tava morando, mandei 2 ou 3 pacientes pra cá por causa da fissura. Chegaram comigo lá sem saber. E aí, Pra onde ir, né? pra Sem onde rumo, ir, né? sem rumo. E uma delas era gestante, e me procurou aqui até, que descobriu no ultrassom. Então tem como a gente saber no ultrassom a fissura, e aí tem como a gente fazer um acompanhamento. Então tem uma consulta da gestante e da família que a gente tem no centrinho para explicar, Porque seria o melhor dos mostrar. mundos, né? Você descobrir na Nossa, gestação, né? maravilhoso, porque daí chegou, você tá preparado. E mesmo assim, você ainda tem um baque. Você imagina sem ter aquele preparo, né? Então, quando tem o preparo, ótimo. Nasceu, a gente já vai, a mãe já tá preparada, o pai, a família em si. Porque eu gosto de quando eu recebo, assim, quando eu ajudo a orientar, né? Eu não cuido dessa época, Uhum. mas eu ajudo a orientar e às vezes explicar o que vai acontecer ali. Isso. Pra tentar montar um cronograma junto Isso. e orientar pra onde ir em cada época, assim, já não, Isso. para não ficar perdendo tempo em consulta, Melhor em exame coisa. que não precisa. Então eu já falo, ó, nessa idade é isso, nessa idade é aquilo E o profissional é esse, vai acompanhar junto. porque ao mesmo tempo que a gente tem aqui no estado de São Paulo, muita gente procura aqui, já tem lugares que eu tenho ido, por exemplo, São Paulo, Brasília, que tem pacientes que nunca vieram para o hospital, É, que já estão fazendo isso em outros serviços. então, Então, que já exatamente. estão se
se apoiando em outros profissionais sem vir para o hospital. Então já tem uma rede maior espalhada aí pelo Brasil. Tem. Não é para todo mundo ainda, mas já temos um. Eu falo que o centrinho é a célula-mãe, né? É, E aí, da célula-mãe, nós estamos exportando conhecimento, tem graças a dividido Deus, aí. né? Mas ainda temos, Não, sempre vai ser a referência, né? não dá para dizer. Eu acho que temos muitos Mas eu profissionais falo por maravilhosos, conta mas da questão de hoje, de pacientes de fora do estado, eles não conseguirem iniciar hoje isso, aqui. De isso, quem nascer dessa fase isso. para E aí frente, né? muitos encontram a gente na internet, ligam pra gente, desesperados porque querem vir para o É. centrinho. Porque daí conversou com uma mãe ou com um pai e aí vê a diferença que existe ainda. Que existe, né? De lugar para lugar. Não, porque quando teve a desvinculação, assim, teve Uhum, muitos lugares que eu penso, não conheço todos os lugares, mas que assumiram isso. o tratamento sem estar ainda, Preparados. sem estar andando, né? Exatamente. Sem ter essa visão que nós O que é temos. normal num serviço novo, mas que É, muita gente se sentiu, eu mudei de Bauru para lá. E vê que todo mundo está em dúvida, às vezes tem exatamente. essa, não Nós tem a tivemos equipe toda isso. ali Eu tive a junto. oportunidade de ir para Cascavel, Não, mas no lá é lindo, né? CEAPAC. Ai, fiquei apaixonada. Apaixonada, quase fiquei lá. Falei, Eu vou já fui ficar para lá, eu aqui. conheço. Eu fiquei apaixonada, eles são maravilhosos. E é ligado a uma hospital escola. E é um lugar. A estrutura é linda, né? Linda, eles trabalham muito bem, entendeu? E ali eles Ele tem uma perguntam pra passagem, né, gente. para você chegar no lugar. Coisa Imagina mais que lindo linda. aqui. E lá mesmo assim eles ainda perguntam pra gente, entendeu? E lá eu vi que eles têm total condição de fazer tudo. Não, e lá tem, Entendeu? é A estrutura tudo, é maravilhosa, os tem, profissionais são tem tudo dividido maravilhosos, lá. tudo certinho. E mesmo assim, a humildade de ter que convidar a gente para dar aula lá. Isso eu me senti honrada, entendeu? Tem alguns. Esse que eu Porque tem um conheci. serviço de buco muito bom Muito. lá, de trauma e Então é fissura isso. também tem. É. Lá é um lugar maravilhoso. E eu conheci em Manaus, que nós fomos dar um curso uma vez, que eu fiz com a Sueli e com a Mayla, a enfermeira, que também lá foram para diversos profissionais. E tem um centro lá um hospital que eles estavam começando a montar. A gente falou do Armando, sabe que a falou da Maela agora? É. Ele tá assim, travado, que nenhum quer vir sozinho aqui. Eles Eles querem querem vir vir, junto. quer vir a Maela, O Armando é a a G. G e Nossa, que trio, né? Não, falou que não vem, um não vem sem E o o outro. outro? Por isso que não deu certo ainda. Ah, entendi. Eu falei do Tem que Armando, mas é fazer. que o convite foi, Maela, você não quer vir? Ah, mas Isso. eu vou se a G vier. Daí a G, se a Maela foi. Daí colocaram o Armando. Falei, mas cada um tem uma história, assim, os três Isso, juntos, os vai ser um três. dia de conversa. Vai ser um dia Não de vai ter conversa. fim. Vai ser igual do Vilela Vai lá. ter que ser parte 1 e parte 2, Parte 1, assim, parte pra 2 da poder. enfermagem. Eles são maravilhosos, né? Trabalhar com eles Então, é se uma vier sozinho ou os três, vai ser boa a conversa, Vai. tenho certeza, é garantido. E lá em Manaus eles estavam montando no Hospital Geral de lá também o serviço que nós fomos. Então tem um olhar ainda bem inicial, mas muito bom e com muita vontade, né? Então assim, eu conheci só esses dois lugares e tem os outros que a gente sabe que tem em Campinas, tem em várias outras capitais, né? Mas eu acredito que realmente a nossa célula mãe É, porque todo mundo partiu daqui, de certa forma, vai né? para lá exportando conhecimento, né? E isso eu acho que é importante a gente continuar fazendo, sempre. Em irmandade com É. esses outros lugares, Porque né? chega uma fase que às vezes a família fala assim, mas eu sou de tipo Muito de muito longe. longe para vir fazer manutenção do aparelho, por exemplo. Coisa simples, Sabe? assim. Que, será que a Isso. fono não pode ser online a partir de agora, de uma época? Isso. Eu acho que isso é Ou vir bem pontual, possível, sabe? isso é Para tentar bom. poupar a família também. Eu acho. Passou aquela fase mais drástica, eu acho que essas situações mais suaves pode fazer na região, não tem problema nenhum. Porque muita gente, assim, é um dia para vir, às vezes um atendimento de 2 horas, duas consultas de 1 hora, e depois mais um dia para voltar para casa. Exatamente. Então, eu acho que depois de um certo ponto, já passou aquele momento mais Porque pesa necessário. financeiramente, né? E a criança perde aula, Perde e a aula, mãe no perde trabalho, o pai. trabalho. Exatamente. Isso Então eu isso concordo. a gente tem que pesar Tem que na hora de pesar. pedir um retorno. Eu acho que antigamente não tinha outros centros, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós E daí temos. tem uma disparidade assim do que acontece de gente com ajuda de custo, gente que tem dificuldade de ter a ajuda E eu acho que a do grande tratamento fora de maioria, domicílio, sabe? a grande maioria E precisa. cada vez mais é um monte de papel que a gente tem que preencher, então tem todo esse lado que pra gente é chato e pro paciente é mais ainda, né? Mais ainda, mais difícil. Porque eu falo assim, não escolheu ter um filho pra tratar aqui, né? Não. E daí é um direito de fazer e Isso. E eles querem, é engraçado, mas eles pedem, muitos pedem pra vir pra cá.
E eu falei, daí a gente sempre tenta, eu faço muita consulta online também. A pandemia E ajudou a gente nisso, né? muito. Isso foi Falo ótimo. que uma coisa que mudou no consultório era antes ninguém queria fazer uma consulta por vídeo, assim, É, era uma coisa. agora tem muita consulta online. E Mas assim, virou rotina, assim. virou. Às vezes, se eu sei que eu tenho que pedir exame, eu não faço a pessoa vir aqui de São Não, Paulo para pedir já exame mando e voltar tudo. outro dia. Eu converso, já peço tudo que tem que pedir para vir um Isso, dia mais produtivo aqui. exatamente. Agora eu tô com um pacientinho com uma suspeita de alergia a leite. Os pais são de Bauru, mas estão morando em Londres. Aí eu mandei tudo para eles lá. Eles estão vindo passar as férias aqui, aí eles vão fazer os exames, já estão com os exames, já vão colher os exames. Aí eles vêm em consulta. Se o exame estiver tudo bem, a gente vê que dá para fazer o teste de provocação. Faz o teste de provocação agora nas férias comigo, Sob controle sob aqui, né? controle, tudo bonitinho. E aí volta para Londres bem, entendeu? E se eu vejo que não tem condições, aí continua sem o leite de Tem o vaca. leite. Então, e fissura é a mesma coisa. E outra coisa importante, que às vezes a fissura é o primeiro impacto, né? Então você olha aquilo visual. Só que a criança tem outros problemas muito mais graves e que são mais urgentes do que a fissura. Então, às vezes tem alguma alteração neurológica, cardiológica, algum nefropata, então problema renal, entendeu? Que isso precisa ser resolvido antes De pensar de na cirurgia pensar na plástica. cirurgia da fissura. E aí os pais, só que isso eles não veem, o olhar é a fissura. É o que aparece É no o que visual, aparece né? no visual. E aí, isso Mas tem uma também certa lógica também, né? Pra tem. família, né? Tem. Porque eu penso assim, do você, quando nasce um bebê, todo mundo apresenta o bebê, não é? Uhum. E às vezes você apresentar um bebê que nasceu com a fissura, para a família isso Às vezes o primeiro preconceito está dentro tem da uma família. diferença. É. Eles sofrem, os pais sofrem nesse primeiro momento. Porque no começo, assim, todo mundo que fala assim, eu fui primeiro da cidade, fui primeiro da família, então É. teve que todo mundo aprender o que Aprender. que é, o que que E é isso foi, que eu faço para ter muito. essa aceitação. Isso, eu faço muito isso. Que é Então, o que a gente tem dificuldade, que eu vejo, assim, que é a minha, a maior dor que eu vejo e do que a gente conseguir é quando eles sofrem bullying na escola, por exemplo. muito. É. Em fase de tratamento. É. Porque não é uma escolha da criança Não. ter uma dificuldade na fala, tá passando por uma transição, né, ou tá em Isso. pós-operatório. Não foi uma escolha, é uma busca por tratar, por melhoria. melhora. E, né, tem fase que as crianças têm que ser muito orientadas antes de acontecer o bullying na escola. Muito. E os pais têm que estar preparados. Então, a família tem que acolher, porque lá fora eles já vão sofrer. Isso é o que a gente Agora, mais sofre junto com os junto com os pais. pais, É. exatamente. Então, se a família, às vezes, na própria família tiver preconceito, como vai ser a hora que ele tiver preconceito lá de fora? E ao mesmo tempo se super proteger, É pior. também Tem que ter o pé no chão. E aí, a nossa função é essa também. Então, muitas vezes eu falo isso para os pais. Entendeu? Eu falo, ó, vamos tratar a parte neurológica, vamos tratar o coração. Depois a gente trata a fissura. E aí, dentro da fissura, tem muitas coisas que vai dar tudo certo. Seu filho vai ter tudo normal. Entendeu? E vocês vão aceitar isso de uma maneira normal. Para que lá fora ele seja aceito também. E aí, quando a família entende isso, aí dá tudo certo. E a daí vai criança embora. tem autoestima. Aí mexe com a autoestima daquela criança. Porque se dentro de casa ela é valorizada por todo o resto, não só pelo facial, nossa, ela vai ter uma ótima autoestima. Entendeu? Junto conosco, junto com a psicóloga. A hora que ela for enfrentar lá Alguma coisa. fora, ela vai estar preparada, né? Eu acho que também o pediatra tem essa parte Falo no porque você início. vê isso primeiro, né? É, no início eu acho que a gente tem que preparar a família e tem que mostrar que existem muitos outros problemas muito mais graves e muito piores do que uma fissura. E aquele momento a gente vai tratar cada um deles. Tratou, tá bem, tá estável, não corre risco nenhum. Aí a gente trata a fissura. Essa criança vai comer? Vai comer na hora certa, vai falar. Tem algumas dificuldades, como qualquer outra criança que tem alguma malformação oral, entendeu? Ou que tem uma praxia, mas vai ter tudo certinho. Então, isso a gente tem que dar essa força para a Mostrar o família. caminho que vai ser Mostrar o caminho, trilhado, né? porque senão eles ficam perdidos. E uma outra coisa da sua especialidade que eu vi muito, não sei se foi uma tendência, mas muitos pediatras mudaram para só ter plantão, né? É. Foi uma Porque, tendência da especialidade, não na foi? verdade, é porque paga melhor, entendeu? E você Ah, não. essa é a O conta. plantão paga E melhor consultório é e o caro de consultório é manter. caro de manter.
E no plantão, terminou, você vai para casa. No consultório, Continua o celular, continua né? O WhatsApp celular, hoje. continua o WhatsApp. Você continua pensando naquele paciente. Porque Você ele vai voltar para continua, você vai voltar amanhã, para né? você. Tem coisa que você vai estudar daquele seu paciente. Que Tem você ficou devendo uma resposta, né? relatório que você vai fazer. Então, paciente de consultório nunca acaba. Vi que foi uma tendência de muita. Muito, muito jovens, assim, que eu gosto muito de hospital. Então, acabou que eu fiz uma especialidade de consultório, mas eu amo ficar dentro do hospital. Então, eu fico muito dentro do hospital por causa disso. Mas o plantão, ui, desculpa, o plantão, ele é mais rentável e, de certa forma, você vai para casa e você dorme. Não tem Entendeu? essa. A mensagem agora, o outro tá respondendo quem É. tá lá, né? Você fica pensando, Claro, porque claro. você fica na memória, será que eu fiz Não é tudo? assim, Será que eu não não é essa frieza esqueci? assim Não, não também, é. né? Não, o colega chega em casa, ele vai ficar Mas eu entendo, pensando assim, naquele. meu compromisso era até a Mas meia-noite. Dali pra frente isso, tem tem alguém no outro meu colega. lugar. E você sempre fala pro colega, fala, olha, eu tô em casa, qualquer coisa precisa de ajuda, me liga, se eu esqueci de passar alguma coisa, pelo É amor porque de você Deus. passa o plantão do que tá internado, do que tá É, cuidando, né? mas muitos, entendeu? E geralmente quem gosta de plantão é quem gosta de emergência. Então também tem essa Não gosta de tendência. Não rotina, gosta né? de rotina. É. Então você gosta de uma vida mais agitada. Então você gosta de uma UTI, você gosta de uma emergência de pronto-socorro, né? Do Do inesperado, às vezes. inesperado, É. exatamente, daquela adrenalina. Às vezes são viciados em adrenalina também. E é legal. Eu gosto também. É, de resolver, né? É, De você resolver. resolve, é. É muito Você não fácil gosta ali de falar naquele. não, né? Não, Não, vamos dar um vamos jeito. resolver. É. Né? É que nem na doença crônica que você fala, não, mas alguma coisa está errada, tá? Esse diagnóstico não é só isso. Vamos procurar. Aí no outro você vai elucubrar lá, você vai pensar loucamente num diagnóstico. Isso é doença crônica de consultório. Agora, a maioria dos jovens, realmente, o que eu vejo que aumenta mesmo. E a rentabilidade, o rendimento é mais imediato. Eu falo por assim, na odontologia, o convênio é muito ruim, né? Pra trabalhar, assim. Você fazer as coisas por convênio, hoje em dia, Na pediatria para consulta também. sempre é um começo de carreira, depois a pessoa já tenta ao máximo sair disso, Isso. de trabalhar para os outros e ter o seu lugar, né? É. É claro que essa transição é ruim porque você tem, às vezes, um horário cheio no convênio e depois começa um consultório do nada Diminui. com um custo maior nas costas, né? É. Mas eu vi que na medicina aconteceu muito disso, Muito. de... Porque realmente o convênio paga muito mal pelo tempo, né? Você tem E que às atender vezes muito você rápido. acaba sendo obrigado a estar ali, né? É. Para preencher o tempo vago, às Exatamente. vezes. E aí No começo de carreira, né? no começo de carreira é mais difícil. Mas eles não pagam bem consulta. Você tem que atender muitos pacientes num tempo menor. Sem ter o seu Ai, tempo normal ali, né, exatamente, de que nem uma conversa, né? consulta para mim de caso novo é 1 hora. Entendeu? Eu não E é faço necessário, uma né? consulta menos de 1 hora com uma criança. Não dá, eu não consigo. Eu falo, meu Deus, eu vou morrer de fome no convênio, porque ou eu atendo das 7 da manhã às 10 da noite, E sem vira para a parar. família médica que não dá atenção, né? A Exatamente. doutora que não tem Que não tem paciência. paciência, eu não consigo. Então, eu sou uma pessoa que realmente, e infelizmente, eu não consigo atender pelo convênio, porque eu não consigo atender muitos. Porque a Muito odontologia rápido. deu essa, falo sempre da minha área porque é o que eu vejo, né? Mas que teve um boom muito grande de faculdade e agora tá ao contrário, tá ao inverso, né? Tá Isso. voltando E a a medicina ser- na tá ao medicina tá o contrário, boom tá agora. no aumento agora de gente no mercado, né? Isso. A medicina De tá ser o boom colocado, de tudo agora. Boom na faculdade, boom de gente no mercado, difícil de conseguir plantão. Vejo meus alunos estão se formando. passando, Nossa, brigando para entrar brigando no por mercado, né? plantão, exatamente. E o que me preocupa muito é que muitos não estão indo fazer residência. Entendeu? Para no plantão. Para no plantão porque precisa trabalhar muitas vezes, ou vai fazer uma pós-graduação muito rápida e não te dá todo o conhecimento necessário para ser um especialista. E aí tem que prestar a prova de especialista e muitas vezes eles não prestam, e aquilo me deixa angustiadíssima, De ver, porque. às vezes, gente boa desperdiçando tempo ali, né? Exatamente. Tenho alunos excelentes que às vezes eu falo, por que você não está fazendo residência, pelo amor de Deus? Existem poucas vagas de residência? Existem. Precisamos de mais? Precisamos. Mas Mas é o jeito de você se sobressair no mercado, né? exatamente. É isso. Entendeu? Não dá para comparar. Residência médica te faz muito melhor, muito mais forte, muito mais Porque profissional. eu vi isso na vida, assim, e abri o olho cedo, graças a Deus, Uhum. de ver assim, dentista tem bastante, cirurgia um pouco menos, que trata paciente com uma formação é menos ainda. Exatamente. Então tem que fazer. E você
tem que ter aquela E vivência. sem viver da moda, sabe? Ah, isso tá dando dinheiro hoje, vamos pra lá. E Isso. sem ficar... É. Pra ninguém ver e falar assim, o Zé... ontem ele fazia prótese, hoje ele faz implante, amanhã ele faz cirurgia. Né? É isso mesmo. Não, Trata é isso fissura, mesmo, então... é moda, porque na Pra, minha não, pra época. ninguém me ver e ficar lembrando, o que será que o Zé faz mesmo? Será que ele... Pra- Então, tem que ter uma marca registrada, É, né? tipo assim, a Via Maria Júlia, ela é pediatra. Ela é pediatra, ela Exatamente. resolve bucha do que Do for que de for, de criança. criança, exatamente. E aí, tem muitos, na minha época era dermato, que o pessoal fazia. Os mais Buscava. concorridos eram, nossa, dermato e radiologia, assim, era concorridíssimo. Hoje em dia eu vejo que psiquiatria tá o mais concorrido. E aí eu me preocupo muito, porque será que eles têm noção do que é uma residência em psiquiatria? As vagas em residência de psiquiatria são poucas. Os hospitais de tratamento, de treinamento de residência de psiquiatria são poucos. A psiquiatria é uma das especialidades mais difíceis, porque é um diagnóstico de exclusão. Então, se você tem que ser um ótimo clínico, eu acredito, para ser um ótimo O psiquiatra. psiquiatra. Porque pode te chegar uma psicose lúpica ali, e se você não identificou que aquilo é um lúpus, você pode dar todos os remédios psicotrópicos ali que não vai adiantar nada. Entendeu? Então você tem que ter uma noção clínica maravilhosa. Então, me preocupa. E ao mesmo tempo tem pouca gente boa, né? Quando você Pouquíssimo. procura no boca a boca para indicação, é muito pouca gente que vem na boca das pessoas para Pouquíssimo. indicar. Né? Então, eu acho que hoje a psiquiatria está assim no auge, mas você tem que tomar cuidado. Onde você. Muita pós-graduação, tudo bem. Vai fazer pós-graduação, não tem vaga para todo mundo de residência, mas faça boas pós-graduações e preste o título de especialista, porque daí sim você vai ter um pouco mais De lugar no né, sol de ali, lugar né? no sol. Mas tente residência em primeiro lugar, porque isso está me preocupando também. Dentro da faculdade vem dos alunos, isso me preocupa. E parece que todo mundo. Mas todo mundo quer trabalhar também, isso faz parte, né? Precisa. Precisa, né? Eu acho que nem tem alunos que às vezes falam, não, só vou estudar para prestar prova de residência. Eu falo, não faça isso. Dê o seu plantãozinho uma vez por semana, que seja. Não deixa Não no deixa. clínico sair de você, né? Jamais. Porque você perde a mão, perde a coragem. Você sai bem, você sai bem formado. É velocidade de raciocínio mesmo, né? Muito. E o treinamento ali diário, você vai aprendendo com os colegas que estão junto com você. Eu lembro que quando eu me formei, nossa, que sonho me formar, me sustentar. Então, assim, eu lembro que eu dava um plantão das 7 à meia-noite. Eu ficava das 7 da manhã às 7 da noite e depois ficava de Cinderela, das 7 às 19 até meia-noite. Por semana. Toda terça-feira era o meu plantão. E para eu me sustentar. E eu dava 2 domingos, 12 horas. E o resto eu estudava. Eu me formei no meio do Acordava ano. para estudar. Acordava para estudar e para prestar prova de residência. Eu me formei no meio do ano, eu tive sorte. Então eu fiquei aqueles 4 meses, agosto, setembro, Se preparando. outubro, novembro, estudando loucamente. Mas eu trabalhava, eu precisava me sustentar. Tinha que ter essa visão. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não falo, então, vou ganhar mais dinheiro e pegar mais plantão. Exatamente. Eu falei, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Aí eu não vou estudar o que eu preciso estudar. E na época o objetivo era. Passar na residência. É. E eu queria passar numa pública. Entendeu? E aí eu fiz isso. Eu trabalhava um dia na semana. Equilibrou, né? Equilibrei, guardava todos os tostões e estudava igual uma maluca. E deu certo, graças a Deus. É uma fórmula boa, né? Porque Foi. tem que aproveitar isso, né? Na época que você pode fazer. Por exemplo, eu fiz residência, eu não era casado ainda, eu morava com meus pais, Eu né? também. Pra poder. Exatamente. Tem que ter essa visão, né? Porque se eu tivesse que trabalhar e sustentar a uma casa família, e na residência o dia inteiro, como aí que ia não dá. fazer? Não dá. Eu não teria conseguido. Aí eu entendo. Não existem os que estão É, fazendo se eu medicina. não tivesse esse suporte na época da residência, eu não tinha que Isso, fazer. Exatamente. Tem os que não têm suporte. Então, esses eu entendo completamente. Eu falo, vai trabalhar, faça pós-graduação, continue estudando, se atualizando. Porque a residência, não é que você Né? vira um escravo, mas você se dedica o tempo inteiro ali. Você não tem. O tempo inteiro. Quando fala residência, é que você mora no lugar mesmo. Mora no lugar. Eu lembro que eu morava dentro do Fim de hospital. semana, e às vezes não era plantão seu, ia junto. Ah, tem cirurgia de alguém, vamos ajudar. Não, e um colega fica doente, você tem que cobrir. Não tem essa aí. Entendeu? Não tá, algum residente tem que estar lá. Eu lembro que a gente era em 14 na pediatria. E, nossa, um ajudando o outro. E podia ser 28. Ia faltar entendeu? mão. Ia faltar mão. Tinha trabalho para todo mundo.
né? Na Imuno, a gente era em 2 residentes e depois tinha mais 2 de estágio. Então, nós começamos em 2, aí veio a terceira, graças a Deus, e depois veio a quarta. Terminamos o R2 em 4. Mas no começo da imunologia era só eu e o Marcos, éramos nós 2. Então não tinha Pra parada. cobrir a imunopediatria do hospital do HC de Ribeirão. Daí você fala, por que eu fui pedir isso, né? Nossa, eu falei, meu Deus, mas aí graças a Deus foi dando tudo certo. E hoje eu agradeço, né, por ter feito. Chorei pra caramba, não lógico, dormi, mas eu agradeço tanto, porque eu só tô aqui por causa disso. De ter passado por De isso, ter né? passado por tudo isso. E também ter chegado aqui no centrinho e ter abaixado minha cabeça, falado, vou aprender de novo. Vou aprender Vou com recomeçar quem já a minha sabe pediatria, né? há 50 anos. Quem está trabalhando aqui tem a minha idade. Eu entrei no centrinho com 30 anos. Gente que já tinha 30 anos de centrinho. Entendeu? Falei, o Dr. Clóvis é um Sim. exemplo maravilhoso desse. E eu vou aprender com quem já conhece e com a ciência que foi feita aqui, que também foi feita muita ciência dentro do centrinho, né? Da FOB. Então, eu falei, eu vou aprender, aproveitar minha vou aproveitar a chance que eu tô tendo. E agora essa nova fase do consultório, tá atendendo aqui em Bauru? Isso, agora eu tô atendendo na Neonat, que é uma clínica de vacina maravilhosa, que eu recomendo muito. Eu sou responsável lá, médica, e Tem seus horários de consulta lá tenho também, de horários de atendimento? consulta de particular lá, e tem vacinas, né? A Mas gente é faz. pré-natal, é tudo? Então, eu tô fazendo Qual a que é? parte mais de imunologia e Ah, fissuras. clínica, tá. Tá, então eu faço Porque senão você também alergia. não consegue, né? Não. Alergia e imunologia de crianças, adolescentes e adultos jovens. E Então, para as mães que fissura. descobrirem na gestação ou em qualquer período que precisar de um acompanhamento, Acompanho uma orientação, acompanho o parto, acompanho o pós, entendeu? Toda a parte pediátrica. então é um pré-natal da pré-fissura. Tá. Exatamente, para fissura. E eu acompanho. É um serviço bem específico hoje e muito raro hoje em dia, né? Muito raríssimo. Quem que tem especialidade em fissura? E o know-how ali para estar junto e acompanhar. Exatamente. Então eu faço só ou criança com fissura e eu acompanho desde a gestação até a fase adulta, ou alergia e imunologia. Aí de qualquer um. De qualquer. De qualquer idade, de qualquer criança. E aí a pediatria geral mesmo, eu faço só no hospital com os alunos. Então eu dou aula na Uninove, né? Que eu amo de paixão. Tem seus filhotes ali, Tenho né? meus filhos, que eu amo, do 4º ano, que estão crescendo, já estão indo para o internato, né? Todo ano tem uma leva que vai para o internato, agora já foram. E eu vou com eles para a pediatria geral do Hospital Estadual. Então, no Hospital Estadual, que eu amo também muito. Você acompanha os alunos lá? Eu acompanho eles lá na pediatria geral. Então, eu dou aula de pediatria geral prática e teórica. Fico com eles na clínica. Na enfermaria de pediatria lá. Eu fiquei durante 12 anos como imunologista e alergista no estadual. Na primeira passagem ali. Passagem. Assim que eu cheguei aqui, né? Junto com o centrinho. Então você voltou pro estadual também? Voltei, mas só como docente. Sim. Agora eu fico como docente lá, que eu amo aquele hospital. E a gente faz uma pediatria. Ela fala assim, não tem jeito de você sair. Você saiu por um lado e voltou por outro. Voltei, não teve jeito. Não, Deus puxa a gente e fala, filha, não dá pra fugir do seu destino. É pra você estar nos dois lugares, eu acho, Você tem que estar no estadual, você tem que estar no no centrinho e você tem que estar no SUS. E na clínica agora, E na clínica Neonat, que é o lugar que eu posso ter um momento, assim, de atender meu paciente 1 hora, entendeu? Em paz ali. Em paz, fazer os meus testes alérgicos, fazer as minhas provocações, porque é um lugar seguro, né? Então, ali e é do lado da minha casa. Então, assim, pra mim, na verdade, acho que foi um pouco de qualidade de vida que eu precisava. No estadual, eu volto com os colegas lá da enfermaria que eu amo e como docente na Uninove com os alunos, que são casos muito interessantes. Então agora você equilibrou bem. Você voltou melhor do que antes. Muito. Agora você tá com tudo, Maria. Exato. Agora, foi assim, foi um momento de reflexão mesmo. Eu acho que eu tinha que passar. Porque se você não tivesse feito isso, você não ia estar do jeito que está hoje. Não ia. Você não ia estar tão bem como ficou agora. Exatamente. Eu tive que passar por esse momento para refletir na minha carreira e saber exatamente o que eu amo fazer. E você vê, com tanta experiência, você ainda conseguiu errar para voltar. Muito! Entendeu? Eu errar assim, não errado, não falo errado, não foi isso. Mas eu tive que que ver que você já tinha tudo.
E É isso, reconhecer. é reconhecer essa palavra. Não é errar, não. Reconhecer. Reconhecer. Exatamente. Eu tive que reconhecer o quanto eu fui privilegiada. Entendeu? Estudei muito. Minha mãe trabalhou loucamente para que eu pudesse estudar, né? Tive os melhores exemplos e que eu estava exatamente onde eu tinha que estar. Porque agora você acaba sendo o contrário. Você é o exemplo para essa geração Eu que vem vindo. espero muito. Eu espero ser o exemplo para eles. Entendeu? E eu falo para eles: achem e façam o que vocês amam. Porque daí, se vocês estão amando, vai dar certo. Vai ter quem vai te procurar, não Vai. vai faltar Não serviço. vai. E você vai fazer com amor, com carinho, aquele paciente vai ter recompensa. E a sua recompensa é assim, não tem preço. Entendeu? Valorizei também. Eu me valorizei mais como profissional, ainda mais, né? Porque às vezes a gente faz residência nos melhores lugares, a gente estuda com os melhores professores, mas a gente não se enxerga. E acho que esse 1 ano que eu fiquei fora foi o que eu precisava para falar, não, peraí. Não, você não consegue ficar fora do meio acadêmico. Você é acadêmico. Você nasceu para isso. E eu nunca me imaginei professora. Pra você ter uma E ideia? agora é o contrário, não Agora eu não imagina sem imagino dar sem dar aula. aula. É o Olha que é contrário. incrível, porque minha mãe é professora, então para mim o patamar de professora é muito alto. Minha Um mãe, exemplo, o né? exemplo, minha mãe, minhas tias, eu tenho primos, tias avós, Professores. professores. Então eu olhava aquilo, eu falava, imagina, tô no patamar deles. Eles para mim eram o supra-sumo, assim. Então para mim no começo foi estranho. Tá ensinando. Eu tá ensinando. Eu falei, nossa, será que eu cheguei ali? No maior patamar do mundo, Mas é que uma pra grande mim modéstia sua também, né? Ai, eu juro que eu senti isso. E aí eu precisei descobrir que não é isso mesmo. Que Eu tenho muito para eu ensinar e tenho tenho muito para fazer. e aprender com esses jovens a continuar jovem, né? Eu acho que isso é o melhor. Ajuda. Eu lembro que a doutora Virginia falava jovens, ela chamava a gente de jovens. Hoje eu Com chamo eles é o jovem. contrário. E a gente se sente melhor. Eu acho que isso foi. E tendo a USP dentro do centrinho, né? Sempre. Os alunos da USP também, eu fiquei junto com Tem eles desde o contato, né, início. junto. Primeira turma da USP foi assim, eu peguei no colo, porque eles chegaram e precisava de professor, e aquela Orientação faculdade clínica, nova. né? Exatamente, todo mundo, tudo muito novo. Eu falei, não, tô aqui, vamos. E peguei aqueles meninos e abri meu ambulatório estadual para eles também. Então, ia ambulatório meu, eles iam pra lá. Que foi um começo não é improvisado ali, né? Porque tava Mas tudo se como toda estruturando, faculdade né? nova, né? E também os meninos da USP da primeira turma e da segunda, eu tive muito contato, né? Tanto que eu vim para a formatura deles com o maior amor do mundo. Eles me ligaram para eu vir. Imagina. Eu fiquei De ter emocionada lembrado de ter do. lembrado, porque foram também assim no comecinho. Então foram as duas turmas, tanto da Uninove quanto da USP, que foram o meu grande início, né? Onde eu Um aprendi dia a a ensinar. A ensinar. ensinar. Exatamente. É. É isso mesmo. Porque é muito desafiador isso, né? E você se mantém atualizado demais, né? Muito. O tempo inteiro. Dá um medo de falar Porque eu, besteira. eu, eu fico numa coisa assim no dia a dia, que a gente começa a andar, eu ando procurando coisas pra mostrar, né? Isso. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a ver as coisas, fala assim, nossa, mas isso aqui acho que pra quem tá começando seria legal mostrar por aqui. Isso. Um caso. Ó, abre esse caso aqui, a radiografia antiga lá pra você ver como que era e como que cresceu. Por que cresceu. aconteceu isso? É isso mesmo. Porque a gente começa a olhar. Quando você não ensina, você não lembra disso. Não. Passa. Você fala assim, eu já vi um caso assim, mas eu não registrei, eu não. Exatamente. É isso que a mente, acho que, nossa, como professor, né? Eu vejo, às vezes tem um raio-x que eu falo, nossa, que lindo, vou tirar. Aí eu guardo os raios-x para mostrar para outra turma que não teve chance de passar com aquele paciente. Entendeu? E que vai ver no ano que E vem, que às vai ver vezes. no ano que vem, e que nunca, não teve às vezes tem chance, tem doença, tem patologia assim que aparece pra gente que nunca vem. Então tem o mais São mais raros, são né? raros. Uma artrite idiopática juvenil tem momentos que aparece. Então às vezes tem um bebezinho ali de 3 aninhos E com pode ser que passe artrite. um ano de novo sem Muito ter, rápido né? sem ter. Então eu aproveito e pego tudo, porque eu sei que as outras turmas também às vezes podem Querer ver, né? ver e não vão ter a chance. Não vão ver ao vivo ali, E né? isso é a mentalidade do professor. Então você começa a ficar o tempo todo procurando. Procurando. O tempo todo procurando. É isso mesmo, né? Daí a gente acompanha caso, tem caso que você fala, ó, esse ficou bom, esse podia ter feito isso aqui melhor, você também se avalia, né? Muito.
Você avalia, Que então cobra, a gente tem que tomar cuidado com essa então cobrança também, né? isso é legal e É, vai buscando. é desafiador. E eu queria só deixar combinado já aqui, ó, Tá, como você vai falar, eu sei que você vai cumprir. E depois, quando tiver o resultado, podia vir você e a Sueli junto aqui pra gente tomar um chá. Ela adora vir aqui ótimo, também e vamos. poder mostrar o resultado aí, como envolve cirurgia. Acho que vai ser legal de Eu ver acho que o vai ser sim. resultado. Ou se quiser vir falar de outro tema que também, a gente continua quando você Combinado, quiser. combinadíssimo. Adorei, Não, foi adorei o muito boa a podcast. conversa. E agora aprendeu o endereço também aqui, né, Maria Júlia? Então a gente vai se ver mais aí no Vamos, por hospital. favor, conte Bom saber que você está comigo. de volta aí total, Estou. né? Agora vou ficar aqui sempre. Então o que precisar da gente aí, conta. O espaço aqui é seu. Ah, eu que Muito agradeço. É um obrigado, viu, do prazer, seu viu? tempo aí, da sua correria e conseguir vir aqui um pouquinho para dividir. Mas acho que foi bom para quem escutou isso, para saber que tem Isso, esse profissional como você para isso. poder dar esse suporte e à disposição aí aqui em Bauru, Claro, né? E sempre. online para o mundo E inteiro. online para o mundo inteiro. Então, para quem Estou. precisar. Então, a gente deixa depois o contato Tá aqui, ótimo. de Eu uma deixo forma meu uma forma arroba. de falar com você Isso. também, tá Tá bom? ótimo. Eu que agradeço a Obrigado mesmo, de oportunidade. coração. Amei estar aqui. Achei muito legal. Eu acho que a saúde precisa ter mais isso, Sim. né? A gente precisa investir mais no conhecimento correto da saúde pelo mundo, Porque né? quando eu busquei fazer, se a gente procurar alguma coisa sobre malformação, não tem Não muito tem. profissional Não falando. tem. Né? Muita gente ainda é receoso de vir falar, porque acha que rede Uhum. social é uma coisa que só fala bobagem ou só vende curso. Mas se a gente não pôr a cara e falar um pouco da ciência, do que a gente faz, do que Isso. acontece, isso também, outra pessoa vai e Concorrer. fala besteira e É, fica lá. exatamente. E aí vai levar crédito quem nunca fez Né? ciência. E nós que fazemos ciência precisamos enaltecer os Então, colegas. eu Adorei. falo uma conversa assim, como se a gente tivesse aqui sem gravar, sem nada, Isso, né? tomando um chá. Tomando um chá. E eu não tem corte, não fico provocando ninguém, não falo de Isso. coisa polêmica, mas é um jeito Aham. de. Pra mãe que vai ter um bebê, Isso. que tem um filho com fissura na família, ou que conhece alguém, sabe, dá um começo. Isso já vai Dá um ter. começo. Isso é muito importante. Porque se a pessoa for. Ó, tem enfermeira falando, tem geneticista que a gente já conversou Isso. aqui, tem ortodontista, cirurgião plástico. Então, dá pra pessoa ter uma noção do que ela vai acontecer ali Exatamente, do que espera. Ah, pode ser que eu nunca vou ver esse paciente, mas É, ele vai usar daqui como uma forma positiva para a vida dele. perfeito. Olha, eu Então, faço, nossa, uma honra estar aqui participar. muito obrigado, viu? Obrigada. Então, se vocês assistiram até aqui, não deixe de se inscrever, de curtir o vídeo e ajudar a gente a compartilhar e mostrar essa boa conversa que a gente teve aqui mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigado, Maria Júlia. Obrigada.